E se eu te dissesse que a felicidade não é o propósito da vida? E se a resposta para o sofrimento inevitável do mundo não for buscar conforto, mas sim arcar voluntariamente com a maior carga de responsabilidade que você consegue suportar? A vida é, em sua essência, sofrimento. E fingir que não é, só torna as coisas piores. Olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao Top Resumo de Livros, o podcast dedicado a extrair as ideias mais poderosas dos melhores livros do mundo para que você possa transformar sua vida, um resumo de cada vez. Se você busca sabedoria prática para aplicar na sua jornada, clique em seguir agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos resumos. E se o nosso trabalho te ajudar de alguma forma, uma avaliação de 5 estrelas significa um mundo para nós e nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas, assim como você. Agora, vamos ao resumo. Hoje, vamos explorar um livro que não oferece soluções fáceis nem clichês de autoajuda. Mergulhamos em 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, do psicólogo clínico e pensador Jordan Peterson. Este não é um livro para quem busca conforto superficial. É um chamado à responsabilidade, um manual para navegar na complexidade trágica e, ao mesmo tempo, nobre da existência humana. Peterson não nos diz que tudo vai ficar bem. Ele nos diz que a vida é fundamentalmente difícil e então nos oferece ferramentas para nos tornarmos fortes o suficiente para enfrentá-la. Para entender as 12 regras, primeiro precisamos entender a visão de mundo de Peterson. Ele argumenta que a realidade, tal como a experienciamos, é composta por 2 elementos primordiais: ordem e caos. A ordem é o território explorado. É a estrutura, a previsibilidade, a sociedade, as regras, a tradição. É o lugar onde as coisas funcionam como esperado. A ordem é a sua casa, sua família, seu trabalho, o calendário na parede. A ordem é masculina, simbolizada pelo grande pai, o rei, o juiz. Ela é necessária, mas pode se tornar tirânica, opressiva e estagnante se for excessiva. O caos, por outro lado, é o território inexplorado. É o desconhecido, o inesperado, o potencial. É onde a criatividade e as novas ideias nascem, mas também é onde a ansiedade, o medo e a tragédia residem. O caos é feminino, simbolizado pela grande mãe, a natureza, que dá a vida, mas também a devora. Nós vivemos na fronteira tênue entre esses 2 domínios. Um excesso de ordem leva à tirania. Um excesso de caos leva à destruição. O caminho para uma vida significativa, segundo Peterson, é ter um pé na ordem e um pé no caos. É ser estável o suficiente para não se desintegrar, mas flexível e corajoso o suficiente para enfrentar o desconhecido e extrair dele nova informação, nova força, novo sentido. As 12 regras não são dicas aleatórias. Elas são um sistema, um guia para se posicionar corretamente nessa fronteira. Elas são um antídoto contra a dissolução no caos e contra a petrificação na ordem. Vamos começar com a base de tudo, a sua própria postura perante o mundo. Regra número 1. Costas retas, ombros para trás. Esta regra parece puramente física, mas é uma das mais profundas metáforas do livro. Peterson começa nos levando para o fundo do oceano para falar sobre lagostas. Lagostas são crustáceos que existem há mais de 350 milhões de anos. Eles vivem em hierarquias. Eles lutam por território, abrigo e status. E a química cerebral de uma lagosta é surpreendentemente similar à nossa. Quando uma lagosta vence uma luta, seu cérebro muda. Ela produz mais serotonina. Ela se torna mais confiante. Sua postura se expande. Ela parece maior, mais dominante. Uma lagosta derrotada, por outro lado, tem menos serotonina. Sua postura se encolhe. Ela evita confrontos. O ponto de Peterson é que as hierarquias são uma característica antiga e fundamental da vida. E a nossa posição nessa hierarquia, ou mais importante, a nossa percepção da nossa posição, afeta profundamente nossa química cerebral, nossas emoções e nosso comportamento. Pessoas deprimidas e ansiosas mais ou menos andam curvadas, com os ombros caídos, olhando para o chão. É a postura da derrota. É a postura de quem está sobrecarregado pelo peso do mundo. Essa postura não apenas reflete um estado interno, mas também o reforça.
O cérebro e o corpo estão em um ciclo de feedback constante. Costas retas, ombros para trás, e esta é a primeira regra. Portanto, é um ato de rebelião. É um comando físico para o seu sistema nervoso. É dizer a si mesmo que, apesar do sofrimento e da dificuldade da vida, eu escolho enfrentar tudo voluntariamente. Eu aceito o fardo da existência e me recuso a ser esmagado por ele. É um ato de desafio contra a vitimização e o ressentimento. Quando você se endireita, você não está apenas mudando sua postura física. Você está mudando sua postura metafísica. Você está sinalizando para si mesmo e para os outros que você está pronto para o confronto, não de forma agressiva, mas de forma competente. Você está pronto para assumir responsabilidade. Isso desencadeia um ciclo de feedback positivo. Sua postura ereta pode aumentar seus níveis de serotonina, fazendo você se sentir mais calmo e confiante. As pessoas começam a te tratar de forma diferente, com mais respeito. Isso, por sua vez, reforça sua confiança, tornando mais fácil manter essa postura. Começar com o corpo é começar com o que você pode controlar. Você não pode controlar a economia. Você não pode controlar as tragédias que acontecem no mundo. Mas você pode controlar sua coluna. Então, a primeira regra é uma ordem para incorporar a coragem. É uma decisão de encarar o dragão do caos de frente, em vez de se encolher e esperar ser devorado. É a base sobre a qual todas as outras regras estão construídas. É a aceitação voluntária do fardo de ser. E se você vai carregar esse fardo, precisa considerar-se digno de cuidado, o que nos leva diretamente à segunda regra. Mas antes, vamos consolidar a fundação da responsabilidade pessoal com a sexta regra. Regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de sair criticando o mundo. Esta é talvez a regra mais famosa de Peterson e muitas vezes mal compreendida. Não é um argumento para a apatia política ou para ignorar as injustiças do mundo. É um argumento contra a arrogância e a hipocrisia. É um chamado radical à responsabilidade pessoal como pré-requisito para uma crítica social eficaz. Peterson observa uma tendência humana perigosa, a de apontar os defeitos da sociedade, do sistema, dos outros, enquanto a própria vida está em desordem. É fácil ver o cisco no olho do outro e ignorar a trave no seu. Pense nisso. Você está mentindo para as pessoas que ama? Você está evitando responsabilidades que sabe que deveria assumir? Você está viciado em algo que está destruindo seu potencial? Seu quarto está uma bagunça? A pergunta de Peterson é cortante. Como você usa presumir que pode consertar o mundo, um sistema de complexidade quase infinita, se você não consegue nem sequer organizar sua própria vida, algo que está sob seu controle direto? A resposta não é que você não deve criticar o mundo. A resposta é que sua crítica será fraca, ressentida e provavelmente errada se vier de um lugar de desordem pessoal. Críticas que nascem do ressentimento buscam destruir, não construir. Deixe sua casa em perfeita ordem é um comando para começar pequeno, com você mesmo. Pare de fazer o que você sabe que é errado. Comece a fazer o que você sabe que é certo. Arrume seu quarto, organize seus papéis, cumpra suas promessas, fale a verdade, desenvolva uma rotina, enfrente os pequenos dragões que habitam sua própria casa antes de sair para caçar os dragões maiores que assolam o mundo. Por que isso é tão poderoso? Primeiro, porque lhe dá humildade. Ao tentar consertar sua própria vida, você rapidamente descobre como é difícil mudar qualquer coisa, mesmo em uma escala pequena. Isso te torna mais cauteloso e menos arrogante ao propor soluções para problemas complexos que afetam milhões de pessoas. Segundo, porque ele dá competência real. Ao organizar sua vida, você se torna mais forte, mais disciplinado, mais sábio. Você aprende, na prática, como transformar o caos em ordem. Sua crítica ao mundo, então, não virá mais do ressentimento, mas de um lugar de força e experiência genuína.
Terceiro, porque o mundo é um reflexo do indivíduo. Uma sociedade saudável é composta por indivíduos saudáveis. Se cada pessoa assumisse a responsabilidade de colocar sua própria vida em ordem, muitos dos problemas do mundo se resolveriam sozinhos. A mudança começa no nível mais baixo e local possível. Você, aqui e agora. Então, antes de marchar, protestar ou escrever um manifesto sobre como o mundo deveria ser, pare e se pergunte: minha casa está em perfeita ordem? Se a resposta for não, você já sabe por onde começar. E esse processo de ordenar a própria vida começa com uma premissa fundamental. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Peterson aponta para um paradoxo estranho e perturbador do comportamento humano. Os estudos são claros. As pessoas são melhores em dar a medicação prescrita aos seus animais de estimação do que a si mesmas. Cerca de 1/3 dos pacientes não toma a medicação que um médico lhes prescreve, mesmo sabendo que isso é crucial para a sua saúde. Por quê? Por que tratamos nossos cães com mais consistência e cuidado do que nós mesmos? A resposta de Peterson mergulha na teologia e na psicologia profunda. Ele argumenta que os seres humanos são as únicas criaturas que têm plena consciência da sua própria vulnerabilidade, da sua própria maldade, da sua própria finitude. Nós conhecemos nossas falhas, nossas fraquezas, nossas mentiras. Nós nos vimos em nossos piores momentos e esse autoconhecimento pode levar a um tipo de autodesprezo. O cachorro, por outro lado, é inocente. Ele não tem essa autoconsciência destrutiva. Ele merece cuidado. Nós, talvez, não. Essa linha de pensamento, segundo Peterson, é uma perversão perigosa. A regra "cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade" não é um convite ao hedonismo ou ao egoísmo. É um argumento moral. É um reconhecimento de que você tem uma responsabilidade fundamental para com a sua própria existência. Você não é apenas o que você é agora, com todas as suas falhas, você é também o que você poderia ser. Você tem um potencial a ser realizado e você tem um dever moral de nutrir esse potencial. Pense em alguém que você ama profundamente e por quem você é responsável. Um filho, um pai idoso, um amigo querido. O que você faria por essa pessoa? Você garantiria que ela comesse bem, dormisse o suficiente, tomasse seus medicamentos. Você a encorajaria a buscar seus sonhos e a evitar pessoas e situações que a prejudicam. Você a trataria com respeito e compaixão, mas também com firmeza, exigindo o melhor dela. Agora, aplique essa mesma lógica a si mesmo. Você tem que se separar em dois: o você que precisa de cuidado e o você que é o cuidador responsável. E o cuidador necessita perguntar: o que seria genuinamente bom para essa pessoa? Não o que é fácil, não o que é expediente, mas o que é transformador. Então você tem que negociar consigo mesmo, não tiranizar. Significa buscar um equilíbrio entre obrigação e recompensa. Ok, eu vou trabalhar focado por 1 hora e depois vou me permitir um café e 10 minutos de descanso. É um ato de respeito por si mesmo. É reconhecer que, apesar das suas falhas, existe algo dentro de você que é valioso, uma centelha divina, como diriam as tradições antigas. E você tem a obrigação de proteger e cultivar essa centelha. Não fazer isso não é um ato de humildade, é um ato de destruição. E o indivíduo que não cuida de si mesmo se torna um fardo para os outros e para a sociedade. Assumir a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar é o primeiro passo para se tornar uma força positiva no mundo. E uma grande parte do seu bem-estar depende das pessoas com quem você se cerca. Regra 3.
Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Esta regra parece óbvia, mas é surpreendentemente difícil de aplicar. Muitas vezes escolhemos amigos não porque eles nos elevam, mas por outras razões mais sombrias. Porque eles nos fazem sentir confortáveis em nossa mediocridade, porque eles não nos julgam por nossos vícios ou porque estamos tentando resgatá-los. Peterson é particularmente duro com a ideia de resgatar pessoas que não querem ser salvas. Ele fala de sua experiência clínica com pessoas que repetidamente se envolviam em relacionamentos com parceiros problemáticos, viciados ou abusivos, sob o pretexto de que podiam mudá-los. É uma fantasia nobre, mas perigosa. É muito mais provável que alguém que está no fundo do poço puxe você para baixo do que você o puxe para cima. Por quê? Porque é mais fácil cair do que subir. A gravidade moral, por assim dizer, está sempre puxando para baixo. Isso não é um chamado para abandonar amigos em momentos de dificuldade, é um chamado para ser honesto sobre a natureza do relacionamento. A pessoa está genuinamente tentando melhorar e você está oferecendo apoio? Ou ela está presa num ciclo de autodestruição e você está apenas servindo como uma plateia ou, pior, um facilitador? Escolher os amigos certos é um ato de coragem. Significa escolher pessoas que te desafiam, que não aceitam suas desculpas, que mantêm um padrão elevado para si mesmas e esperam o mesmo de você. Uma amizade verdadeira não é sobre validação incondicional. É sobre um compromisso mútuo com o bem-estar um do outro. Um bom amigo não dirá o que você quer ouvir. Ele dirá o que você precisa ouvir, mesmo que seja desconfortável. Se você tem um amigo que está subindo na vida, que está se tornando mais forte, mais responsável, mais competente, isso é bom para você. A presença dele te inspira e te envergonha, no bom sentido, a fazer o mesmo. Se, ao contrário, você se sente ressentido ou invejoso do sucesso dele, talvez o problema não seja ele, mas você. Cerque-se de pessoas cuja simples presença te obriga a melhorar. Pessoas que celebram suas vitórias e que te chamam a atenção quando você está se desviando do caminho. Fazer isso pode significar ter que se afastar de amizades antigas que se tornaram tóxicas. Isso pode ser doloroso, mas é necessário. Você tem uma responsabilidade consigo mesmo de criar um ambiente que apoie o seu crescimento, não que o sabote. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Escolha com sabedoria. E essa escolha se torna ainda mais crucial quando se trata de criar a próxima geração. Regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você não gostar deles. O título desta regra é deliberadamente provocador. Peterson não está dizendo que você não deve amar seus filhos incondicionalmente. Ele está dizendo que o amor não é suficiente. Seu trabalho como pai ou mãe não é apenas amar seu filho, é moldá-lo para que ele se torne um adulto bem-vindo e apreciado pelo resto da sociedade. Uma criança que pode fazer qualquer coisa que quiser não se torna livre, ela se torna uma tirana. E pequenos tiranos se transformam em adultos ressentidos, isolados e infelizes. Peterson argumenta que há 2 razões principais por que os pais falham em disciplinar seus filhos. A primeira é uma confusão sentimental sobre a natureza da bondade. Eles não querem impor regras ou punições porque não querem ser maus ou causar dor à criança. Mas, como Peterson aponta, a dor de uma disciplina cuidadosa e amorosa agora é infinitamente menor do que a dor brutal da rejeição social que a criança enfrentará mais tarde se não for socializada. A segunda razão é mais sombria: a preguiça e o ressentimento dos próprios pais. Disciplinar é difícil. Requer atenção, consistência e coragem. É mais fácil ignorar o mau comportamento ou ceder a uma birra. O papel dos pais, segundo Peterson, é atuar como uma procuração para o mundo real. O mundo real tem regras. Ações têm consequências. Se você não ensinar isso ao seu filho de forma gentil e controlada, o mundo o ensinará de forma cruel e implacável. Uma criança precisa aprender os limites do comportamento aceitável.
Ela precisa entender que suas ações afetam os outros. E ela precisa descobrir o que é capaz de fazer para se tornar competente e confiante. Peterson oferece alguns princípios práticos de disciplina. Limite as regras. Tenha apenas algumas regras importantes e seja absolutamente consistente em aplicá-las. Use a força mínima necessária. Comece com um olhar, depois com uma palavra, depois com a remoção de um privilégio. A punição física deve ser o último recurso, se é que é usada. Entenda que seu objetivo é ensinar, não punir por raiva. Disciplina vem da palavra discípulo, aquele que aprende. Se seu filho de 3 anos faz uma birra no supermercado e você cede e compra o doce, você acabou de ensiná-lo que birras funcionam. Se em vez disso você o pega no colo e o leva para fora da loja, você o ensinou que birras têm a consequência de terminar a diversão. Uma criança bem disciplinada é uma criança que aprende a negociar, a compartilhar, a respeitar os outros. E como resultado, outras crianças vão querer brincar com ela. Outros adultos vão gostar dela. Ela será convidada para festas de aniversário, ela terá amigos. O amor de um pai se manifesta não apenas no carinho, mas na disposição de ser, por vezes, impopular, a fim de preparar o filho para o mundo. O seu objetivo final é criar um adulto responsável, resiliente e agradável. E esse é o maior presente que você pode dar ao seu filho e à sociedade. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem você está conversando sabe algo que você não sabe. Em uma era de polarização e debates gritados, esta regra é um antídoto poderoso para a arrogância intelectual. Peterson nos convida a redescobrir a arte perdida da escuta genuína. A maioria das pessoas não entra em uma conversa para aprender, elas entram para vencer. Elas não estão ouvindo o que a outra pessoa está dizendo. Estão apenas esperando sua vez de falar, formulando sua próxima refutação. Isso não é uma conversa, é uma batalha de monólogos. Peterson sugere uma abordagem diferente, inspirada no método de seu colega psicólogo Carl Rogers. Quando estiver em uma discussão, principalmente sobre um tópico sensível, pare a conversa e institua esta regra. Cada pessoa só pode expressar seu próprio ponto de vista depois de ter resumido as ideias e sentimentos do interlocutor com precisão e de forma que o interlocutor concorde com o resumo. O que eu entendi que você está dizendo é resumo. Está correto. Isso parece simples, mas é incrivelmente difícil e transformador. Por quê? Primeiro, força você a realmente ouvir. Você não pode resumir com precisão algo que não ouviu atentamente. Segundo, ajuda você a entender de verdade a posição da outra pessoa, muitas vezes de uma forma mais profunda do que ela mesma entendia. Ao articular o argumento dela, você pode encontrar pontos de concordância que não eram óbvios. Terceiro, desarma a hostilidade. Quando alguém se sente verdadeiramente ouvido e compreendido, a postura defensiva diminui. A conversa pode passar de um confronto para uma exploração mútua da verdade. O princípio subjacente é a humildade. Você deve entrar em cada conversa com a premissa de que sua visão de mundo é incompleta e possivelmente errada em alguns aspectos. A pessoa à sua frente, não importa quem seja, viveu uma vida diferente, leu livros diferentes, teve experiências diferentes. Ela, inevitavelmente, sabe coisas que você não sabe. Uma conversa real não é uma competição. É uma forma de pensamento colaborativo. É um processo de criação, onde duas mentes se encontram para gerar uma ideia nova e melhor do que qualquer uma delas poderia ter gerado sozinha. Isso não significa que você deva abandonar suas convicções. Significa que você deve mantê-las de forma leve, aberto à possibilidade de refiná-las através do diálogo. Ouvir é um ato de coragem. É arriscar descobrir que está errado. Mas é também o único caminho para a sabedoria.
Se você só fala, você apenas repete o que já sabe. Se você ouve, você pode aprender algo novo. Assuma que todos que você encontra têm algo a lhe ensinar, e você passará a vida inteira aprendendo. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Esta regra é uma das mais controversas e politicamente carregadas do livro, mas sua essência é uma defesa da competência, do risco e do espírito de aventura, particularmente no desenvolvimento de meninos e jovens. Peterson observa que a cultura moderna tende a ser superprotetora. Vemos o risco como algo a ser eliminado a todo custo. Um playground, que antes era um lugar de desafios, com balanços altos e trepa-trepas de metal, agora é frequentemente um ambiente acolchoado e sem graça, desenhado para evitar qualquer possibilidade de arranhão. O skate, para Peterson, é um símbolo perfeito do tipo de atividade que essa cultura superprotetora despreza. É perigoso. É individualista. Os skatistas caem, se machucam. Eles estão constantemente testando seus limites, tentando dominar uma habilidade difícil através da repetição dolorosa. E é exatamente por isso que é tão valioso. Ao dominar o skate, um jovem não está apenas aprendendo a fazer uma manobra. Ele está aprendendo a ter coragem. Ele está aprendendo a superar o medo. Ele está aprendendo a prestar atenção. Ele está aprendendo a se levantar depois de cair. Ele está desenvolvendo competência. E a competência é o antídoto para a ansiedade e o desamparo. Quando tentamos proteger excessivamente as crianças, especialmente os meninos, que tendem a ser mais agressivos e propensos a riscos, não as estamos tornando seguras. Estamos tornando-as fracas, frágeis e incapazes de lidar com o mundo real que é, e sempre será, um lugar perigoso e desafiador. Uma pessoa que nunca foi autorizada a correr riscos não sabe como lidar com o fracasso. Não sabe como se defender. Torna-se ressentida e ansiosa. Peterson argumenta que uma das principais funções da sociedade é encorajar os jovens a se tornarem fortes e competentes. A agressão não deve ser suprimida, mas canalizada para algo produtivo, como esportes, competição, ambição. Quando dizemos a um menino que sua natureza assertiva é masculinidade tóxica, não estamos ajudando. Estamos confundindo competência com tirania. Estamos dizendo a ele que sua força inerente é algo a ser temido e reprimido, em vez de algo a ser desenvolvido e usado para o bem. O resultado, adverte Peterson, é perigoso. Homens que não aprendem a ser fortes e competentes não se tornam dóceis e pacíficos. Eles se tornam fracos e ressentidos, o que é uma combinação muito mais perigosa. Então, não incomode as crianças quando elas estão andando de skate, é uma metáfora. Significa, deixe as pessoas correrem riscos, deixe-as testar seus limites, deixe-as se tornarem fortes. Uma sociedade que valoriza a segurança acima de tudo se torna uma prisão de algodão, cheia de cidadãos frágeis e incapazes de enfrentar o caos inevitável da vida. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de enfrentar o que se teme. E essa decisão precisa ser praticada, de preferência numa pista de skate. Agora, vamos nos aprofundar nas regras que governam nosso universo interior, começando com a forma como nos medimos em relação ao mundo. Regra 4. Compare a si mesmo com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Vivemos em um mundo de comparação constante. As redes sociais são uma vitrine infinita de vidas aparentemente perfeitas. Vemos as férias exóticas de nossos amigos, as promoções de nossos colegas, os corpos perfeitos de celebridades. É quase impossível não comparar nossa vida, com toda a sua desordem, suas lutas e seus bastidores bagunçados, com o rolo de destaques cuidadosamente editado dos outros.
E o resultado dessa comparação é quase sempre o mesmo: inveja, amargura, ressentimento e um sentimento de inadequação. Peterson argumenta que essa comparação é fundamentalmente falha e irracional. Por quê? Primeiro, você não está comparando coisas iguais. Você está comparando o seu pior com o melhor dos outros. Você conhece a totalidade da sua vida, com todas as suas falhas e inseguranças. Dos outros, você só vê a fachada polida que eles escolheram mostrar ao mundo. Segundo, você não tem o contexto completo. Você vê o sucesso de alguém, mas não vê os anos de trabalho duro, os sacrifícios, as falhas e a sorte que levaram a esse sucesso. Você quer o resultado, mas estaria disposto a pagar o preço que essa pessoa pagou? Talvez sim, talvez não. Terceiro, e mais importante, você é único. Sua história de vida, seus talentos, suas fraquezas, suas circunstâncias, tudo isso compõe uma equação tão complexa que não existe ninguém no mundo igual a você. Comparar-se a outra pessoa é como comparar uma maçã com uma laranja. Não faz sentido. O jogo da comparação é um jogo que você está destinado a perder. Sempre haverá alguém mais inteligente, mais rico, mais bonito, mais bem-sucedido do que você em alguma área. Se você se prender a isso, viverá em um estado perpétuo de frustração. Então, qual é a alternativa? Mude o foco da comparação. O único adversário válido no jogo da vida é você mesmo. O objetivo não é ser melhor que os outros. O objetivo é ser melhor do que você era ontem. Isso transforma um jogo infinito e impossível de vencer em um jogo que você pode ganhar todos os dias. Comece por perguntar a si mesmo: o que eu poderia fazer hoje para tornar a minha vida um pouco melhor? A resposta não precisa ser grandiosa. Pode ser algo pequeno. Arrumar uma gaveta. Fazer uma caminhada de 10 minutos. Pedir desculpas a alguém. Ler 2 páginas de um livro. O objetivo é um progresso incremental de 1%. Sua vida é complexa e cheia de problemas, mas sempre há algo, por menor que seja, que você pode consertar. Identifique essa coisa e faça-a. Amanhã sua vida estará um pouco menos caótica e um pouco mais ordenada. Você estará um pouco mais forte, um pouco mais sábio. Concentre-se na sua própria trajetória. Onde você estava há 1 ano? E onde você quer estar daqui a 1 ano? O que você pode fazer hoje para diminuir essa lacuna? Essa mentalidade substitui a inveja pela responsabilidade. Em vez de amaldiçoar o sucesso dos outros, você foca em construir o seu próprio. É um caminho mais lento, mais difícil, mas é o único caminho que leva ao progresso genuíno e à satisfação duradoura. Sua vida não é a vida de outra pessoa. Sua jornada é sua. Pare de olhar para os lados e comece a olhar para a frente, para o próximo pequeno passo que você pode dar para ser melhor do que era ontem. Regra 8. Diga a verdade, ou, pelo menos, não minta. Esta regra está no coração da filosofia moral de Peterson. Para ele, a verdade não é apenas uma questão de precisão factual, é uma forma de ser. É o alinhamento do seu discurso, das suas ações e da sua alma com a realidade. Mentir, por outro lado, é uma traição fundamental. Quando você mente, mesmo com uma pequena mentira branca, você está distorcendo a sua percepção da realidade. Você cria uma ficção e começa a viver nela. Cada mentira requer outras mentiras para ser sustentada. E lentamente você constrói uma persona falsa, uma máscara que esconde o seu verdadeiro eu. Viver essa vida de falsidade tem um custo terrível. Primeiro, torna você fraco. Seu caráter é construído sobre uma base de areia. Você vive com o medo constante de ser descoberto. E como suas ações não estão alinhadas com a realidade, elas inevitavelmente levam a resultados ruins. O mundo tem uma maneira de punir o que é falso. Segundo, corrompe sua alma. Ao mentir para os outros, você acaba mentindo para si mesmo. Você perde a capacidade de distinguir entre o que é real e o que é invenção.
você se torna um ator em sua própria vida e esquece quem você era antes de colocar a máscara. Isso, para Peterson, é a definição de inferno. Terceiro, envenena a sociedade. A sociedade funciona com base na confiança. A confiança funciona com base na presunção de que as pessoas estão dizendo a verdade. Quando a mentira se torna a norma, a confiança se desintegra e a sociedade se desfaz em paranoia e tribalismo. A alternativa é a verdade. Dizer a verdade é difícil. Muitas vezes a verdade é desconfortável, pode levar a conflitos, pode machucar os sentimentos das pessoas, pode ter consequências negativas a curto prazo. Mas, a longo prazo, a verdade é a única coisa que liberta. Quando você se compromete com a verdade, você alinha seu ser com a estrutura da realidade. Suas palavras e ações ganham peso. Você se torna confiável para si mesmo e para os outros. Você não pode sempre conseguir o que quer, mas conseguirá o que precisa, um caráter sólido como rocha. A verdade é a ferramenta que usamos para navegar no mundo. Se nosso mapa da realidade é distorcido por mentiras, estamos perdidos. Peterson oferece um ponto de partida prático. Pelo menos, não minta. Você pode não saber toda a verdade. A verdade completa pode ser complexa demais para ser articulada, mas você quase sempre sabe quando está dizendo algo que é falso. Então, pare. Simplesmente pare de dizer coisas que você sabe que são mentiras. Isso, por si só, irá transformar sua vida. Você será forçado a repensar suas opiniões, a admitir sua ignorância e a enfrentar conflitos, ao invés de evitá-los com falsidades. Será difícil, mas você se tornará mais forte, mais autêntico e mais alinhado com o mundo real. A verdade é a espada que usamos para cortar a névoa do caos. E para usar essa espada de forma eficaz, ela precisa estar afiada. Regra 10. Seja preciso em sua fala. Esta regra é a aplicação prática da regra 8. Não basta evitar a mentira. Você precisa se esforçar para articular a verdade com a maior precisão possível. Por quê? Porque o caos se esconde na imprecisão. Pense em um problema que você está evitando em sua vida. Um conflito no seu relacionamento, uma insatisfação no seu trabalho, uma ansiedade sobre sua saúde. Enquanto esse problema permanece vago e indefinido, ele é aterrorizante. Ele é um monstro sem forma, um dragão que habita a escuridão do seu subconsciente. Sua mente imagina os piores cenários possíveis, porque a natureza do problema não está clara. Meu casamento está ruim. Isso é vago. É um oceano de miséria sem contornos. Estou infeliz no trabalho. Isso é um sentimento, não é um problema que pode ser resolvido. Ser preciso em sua fala é o ato de ligar a luz e olhar diretamente para o dragão. É forçar-se a articular, em palavras, a natureza exata do problema. Meu casamento está ruim porque minha esposa e eu não conversamos sobre nossas finanças e isso está gerando ressentimento. Especificamente, estou chateado porque ela gastou X em Y sem me consultar. E tenho medo de falar sobre isso porque não quero brigar. Veja o que aconteceu. O dragão amorfo e aterrorizante do casamento ruim foi transformado em um problema específico, localizado e, portanto, manejável. Agora, você sabe o que precisa fazer. Você precisa ter uma conversa difícil, mas específica, sobre finanças. Ainda é assustador, mas não é mais um monstro de proporções míticas. A precisão transforma o caos inabitável em um problema que a ordem pode resolver. Quando você se recusa a ser preciso, você permite que o caos se acumule. Pequenos problemas não resolvidos, ressentimentos não ditos, medos não articulados. Eles crescem no escuro. E um dia, eles emergem com uma crise avassaladora que ameaça destruir tudo. Muitos conflitos em relacionamentos, famílias e empresas não são sobre o que as pessoas pensam que são. Eles são sobre a montanha de coisas que não foram ditas com precisão ao longo dos anos. Seja preciso com os outros. Se algo te incomoda, articule-o com cuidado e honestidade. Não espere que os outros leiam sua mente. E seja preciso consigo mesmo. Escreva, mantenha um diário. Fale sobre seus problemas com um amigo de confiança. O ato de transformar pensamentos e sentimentos vagos em palavras claras é um dos processos mais terapêuticos e poderosos que existem.
Não diga está tudo uma bagunça. Diga isto e aquilo estão errados. Nomeie as coisas. A precisão é a luz que dissipa as sombras. É o mapa que te permite navegar pelo caos. E é essa navegação que nos leva ao cerne da filosofia de Peterson, o propósito da vida. Chegamos agora ao coração pulsante do livro, a regra que amarra todas as outras. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. A vida, como Peterson estabelece desde o início, é sofrimento. A dor, doença, maldade, traição e morte. Essa é a condição humana. Diante dessa realidade brutal, a pergunta fundamental não é como posso ser feliz? A felicidade é um subproduto, um visitante fugaz. A pergunta real é o que pode justificar o sofrimento da vida? A resposta de Peterson é clara: o significado. Para entender o que ele quer dizer com significado, precisamos contrastá-lo com o seu oposto, a conveniência, ou experience no original em inglês. A conveniência é o caminho do menor esforço, é a gratificação instantânea, é fazer o que é fácil agora, mesmo que cause problemas depois. É mentir para evitar um conflito, é procrastinar uma tarefa importante, é ceder a um vício, é a busca do prazer e a fuga da dor a qualquer custo. O caminho da conveniência é tentador, mas a longo prazo ele leva ao inferno. Uma vida construída sobre uma série de escolhas convenientes é uma vida fraca, vazia e, no final, cheia de um sofrimento muito maior e sem sentido do que o sofrimento que se tentou evitar. O significado é o oposto disso. O significado não é encontrado na fuga do sofrimento, mas na aceitação voluntária da responsabilidade. É encontrar o maior fardo que você consegue carregar e carregá-lo com vontade. Pense nos momentos mais significativos de sua vida. Eles provavelmente não foram momentos de conforto e prazer. Foram momentos de desafio, de sacrifício. Cuidar de um familiar doente, trabalhar duro por anos para alcançar um objetivo difícil, lutar por uma causa em que você acredita, ter um filho e assumir a responsabilidade monumental de criá-lo. Essas coisas são difíceis, elas envolvem dor, sacrifício e trabalho, e, entretanto, são elas que dão à vida sua profundidade, sua textura, seu propósito. O significado é o que nos sustenta através do sofrimento. Se você tem um porquê forte o suficiente, você pode suportar quase qualquer como. Então, como encontrar o significado? Peterson sugere que o significado é encontrado na fronteira entre a ordem e o caos. É o ato de confrontar o caos, o desconhecido, o assustador, o problemático e transformá-lo em ordem habitável. Isso significa dizer a verdade mesmo quando é difícil, assumir a responsabilidade por sua vida e pela vida daqueles ao seu redor, apontar para o bem mais alto que você pode conceber e dedicar sua vida a caminhar em direção a ele. Não se trata de encontrar um propósito mágico que desce dos céus. Trata-se de escolher uma direção. É um ato de fé. Você decide que é melhor tentar melhorar as coisas do que piorá-las. E então você age de acordo com essa decisão todos os dias, em cada pequena escolha. É melhor cuidar de si mesmo do que se autodestruir. É melhor ser honesto do que mentir. É melhor enfrentar os seus medos do que fugir deles. Uma vida significativa não é uma vida sem dor. É uma vida onde a dor é justificada por um propósito nobre. É a vida de um herói, não de uma vítima. É a decisão de ser o tipo de pessoa que cria mais ordem do que caos no mundo. E essa busca nobre, no entanto, ainda acontece em um mundo cheio de tragédias que estão além do nosso controle, o que nos leva à última e talvez a mais comovente regra. Regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Depois de 11 regras sobre responsabilidade, verdade, disciplina e confronto com o caos, Peterson conclui com uma nota de ternura e humildade. Esta regra é uma meditação sobre as limitações do ser. Ela reconhece que, não importa o quão forte, corajoso ou responsável você se torne, a vida ainda conterá elementos de sofrimento arbitrário e inevitável. Haverá doenças que não podem ser curadas, acidentes que não podem ser previstos, perdas que não podem ser evitadas. A filha de Peterson, Michaela, sofreu por anos com uma artrite reumatoide severa e debilitante, que começou na infância.
Peterson descreve a dor de testemunhar o sofrimento de sua filha. Um sofrimento que ele, com todo o seu conhecimento e força, era incapaz de impedir. O que fazer diante de um sofrimento tão esmagador e aparentemente sem sentido? Você pode se tornar amargo, você pode se revoltar contra Deus, contra a existência e amaldiçoar a natureza injusta da realidade. Mas isso só adiciona uma camada de inferno psicológico ao inferno físico já existente. A alternativa, sugere Peterson, é manter os olhos abertos para os pequenos momentos de graça e beleza que existem em meio à tragédia. O gato na rua é um símbolo. É uma pequena manifestação da beleza do ser que continua a existir mesmo nos lugares mais sombrios. Ele é vulnerável, mas resiliente. Ele existe independente da sua dor. Parar para acariciar o gato é um ato de atenção. É uma decisão consciente de focar, mesmo que por um breve momento, no que é bom e belo, em vez de se afogar no que é terrível. É um reconhecimento de que a vida é uma dualidade. Há sofrimento, sim, mas também há amor, beleza, conexão, admiração. E você precisa se permitir experimentar essas coisas, especialmente quando os tempos são difíceis. Esta regra é uma lição sobre como lidar com as coisas que você não pode controlar. As outras 11 regras são em grande parte sobre como fortalecer o que você pode controlar. Suas ações, suas palavras, sua atenção. Mas quando você chega ao limite do seu poder, quando o caos se manifesta de uma forma que você não pode derrotar, tudo o que resta é a sua atitude. Você pode escolher o ressentimento ou pode escolher a gratidão pelos pequenos milagres que ainda persistem. Você pode amaldiçoar a escuridão ou pode acender uma vela. Acariciar o gato é acender uma vela. É um pequeno ato de desafio contra o desespero. É dizer, sim, a vida é difícil. Sim, há dor. Mas também há isto. E isto também é real. É uma regra que nos ensina a ser resilientes, a encontrar alegria nos pequenos detalhes e a nunca perder a capacidade de maravilhamento, não importa o quão pesada seja a carga que carregamos. Ao final, as 12 regras de Jordan Peterson formam um guia coeso e poderoso. Elas nos chamam para assumir a responsabilidade por nossas vidas, para nos tornarmos mais fortes, para falarmos a verdade e para buscarmos um significado profundo que possa nos sustentar através das tempestades inevitáveis da existência. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que transforma a vítima em herói, o caos em ordem e o sofrimento em propósito. Se você chegou até o final, é porque está investindo seriamente em seu conhecimento. E um ótimo investimento merece a melhor ferramenta. Por isso, preparamos um infográfico visual exclusivo para ouvintes dedicados como você. Veja como as grandes ideias do autor ganham vida com esta ferramenta única. Em reconhecimento ao seu comprometimento, você tem acesso a esta oferta especial. Clique no link na descrição para obtê-la agora. Seu desafio para esta semana é aplicar uma das regras mais famosas e mais práticas, a regra 6. Antes de criticar o mundo, arrume o seu quarto. Não apenas literalmente, bem que isso já seja um ótimo começo, mas metaforicamente. Escolha uma coisa na sua vida que você sabe que está errada e que você tem o poder de consertar. E conserte-a hoje. Pode ser uma conversa que você está evitando, uma promessa que você não cumpriu, ou uma desordem em sua mesa. Comece pequeno. Assuma a responsabilidade por seu pequeno canto do universo e quando sentir a força que vem de transformar esse pequeno caos em ordem, compartilhe este resumo com alguém que você acredita que precisa parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro.